O seu parceiro ou a sua parceira são favas contadas. Ai, Célia, o que é favas contadas? Você é muito movido, movida pela pulsão sexual. É só isso que você avalia. Olá, fãs do tarô. Aqui é Célia Rios e você está na Rios Bem-Estar. Vem comigo hoje fazer essa leitura tão esperada. Leitura para 2025. Hoje vai ser uma leitura onde você pode escolher. Então, você vai escolher entre a ponta de cristal e entre o pêndulo. Dá pra... Ui? Dá pra ver aqui o pêndulo? Ó, ele brilha, né? Então, a ponta e o pêndulo. Eu vou te dar alguns segundinhos, você escolhe. Agora eu vou fazer a leitura de quem escolheu a ponta de cristal, certo? Vai ser uma leitura sobre finanças, amor e uma pergunta que você queira fazer, certo? Então já vai aí pensando na sua pergunta e a gente vai retirar todas as suas dúvidas. Gente, desculpa do barulho, fim de ano, São Paulo, lógico que vai ter barulho até tarde da noite, com certeza, não? Você já se inscreveu? Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Eita! E vai pensando, esse último, tá? Você tá vendo que o fundo dele não dá pra gente saber o que que é. Então, esse último eu vou deixar para você fazer uma pergunta aqui, tá bom? Então, bora. A gente vai ler primeiro sobre finanças, né? Que era o que eu tinha falado. Então, aqui é sobre a ponta, finanças. Olha, não tem importância ser de ponta cabeça, tá? Uma coisa que é interessante você explorar é essa sua capacidade de recomeçar do zero, tá? E de reconhecer, não só isso, reconhecer quando as coisas têm seu fim, né? A finitude dos momentos, a finitude das fases. Então, é interessante você estar preparado para se ocorrer algum rompimento, né? A gente está falando de finanças, às vezes você está quitando alguma dívida, às vezes você está quitando algum emprego, algum trabalho, né? Às vezes você está admitindo o fim de algum ciclo, na verdade, tá? Então, eu acredito que se o negócio estava ruim, vai melhorar, né? Porque aqui essa carta está falando de novo ciclo, né? De fim de algo que já não estava, assim, era a hora mesmo de ir embora. E aqui, né, eu amo esse tarô. Ela fala, né, eu deixo ir, né, eu desapego e abraço novos começos. Então, é justamente você desapegar do que já passou financeiramente e abraçar novos começos. Está pensando em empreender, ser autônomo, ser profissional liberal, ou está pensando em concursar, ser contratado por empresa privada? É o novo começo. Abraça, se joga, tá? E o que a gente tem que prestar atenção, tá? Que seriam os desafios. Tenta não ficar tão centrado no si mesmo. Ah, Célia, como é isso? Sabe aquela coisa de primeiro você pensa em você, depois você vê o dos outros? É mais ou menos isso. E nessa parte financeira, talvez nem sempre você possa ser autocentrado, tá? Pode ser um lance de trabalho de equipe, tá? Pode ser um lance de sociedade. Aqui ele está alertando para você não entrar também com salto alto. Vou vender sorvete, vou bater a Nestlé, né? Ou sei lá, vou fazer crochê,
e vou importar, vou exportar, vou ganhar horrores. Tomara que você consiga, mas não entra achando que vai ser tudo tão simples assim, que tudo vai dar tão certo. Eu tô falando isso para você não desanimar nos pequenos aborrecimentos, que tudo, né? Tudo que a gente começa a fazer sempre tem, não tem como. E aqui ele tá falando, né? Para você ser mais otimista, tá? Talvez você, para você não ser pessimista, talvez você esteja também naquele espectro de, ai, nada vai dar certo, ó dia ao azar. E você aprenda a apreciar tudo que você tem. É gostoso a gente almejar? É, mas não em detrimento do que a gente já tem, sabe? Não menosprezando o que a gente já tem, certo? E qual é o seu caminho, né, para 2025 na área financeira? Se joga, mas não de uma forma irresponsável. Então, aqui o alerta é para você tomar fôlego, sabe? E recomeçar a nova história que tiver, né? Mesmo que você continue no mesmo lugar, 2025 é um novo ano, é um recomeço, né? Então, assim, aqui essa carta está falando para você se manter muito equilibrado e também está falando. Eu sou guiado e protegido na minha jornada de vida. Então, assim, acredite muito que existe um poder que te protege, porque você vai usar muito dele. Essa carta fala de um salto de fé. Se você está planejando montar um negócio, começar alguma coisa, o salto de fé é necessário, senão você fica sempre na beirada e você nunca se joga. Agora, a gente vai ver a parte amorosa, tá? De quem escolheu a ponta aqui. Caramba! Nossa! Olha, realmente é muito engraçado porque aqui casou tanto a área financeira quanto a questão amorosa. Realmente você está vivendo um final de ciclo. Você está mudando de cidade? Sabe? Você está mudando de ambiente, ou porque aqui está falando, eu vou deixar o financeiro para trás, mas aqui está falando de um rompimento que você já esperava. Você está saindo de algo que não era legal para você. E assim, não fique triste, porque o de pior já foi, sabe? Talvez fosse um rompimento que você estivesse até esperando já, contando com ele, sabe? De qualquer forma, se você tem alguma dúvida, sim, era para tudo acabar. Ai, Célia, não, mas eu tô super bem com a pessoa que eu tô. Então é algum ciclo interno seu. Ai, como que é isso? Sabe quando a gente recicla briga? Gente, a gente tem que reciclar plástico, sabe? Alumínio. Briga não. Então aqui se você tá super a mil maravilhas, ele tá falando para você encerrar as coisas que não forem legais, sabe? E colocar uma pedra no caminho e seguir com a vida, com essa pessoa que você ama, tá? Então tem essas duas interpretações. Ou realmente tá sinalizando o final de um relacionamento extremamente tóxico, que tá te deixando adoecido, adoecida, ou é alguma coisa interna que você amadureceu. Por exemplo, querer ficar brigando ad eternum pela mesma coisa sempre, tá? O que você... Eu acho muito engraçado, gente, porque deu sol nos dois aqui. Então, aqui, o que você precisa tomar cuidado, aquela coisa de não ser egóico, sabe? O mundo não gira em torno de você. Se você tá num relacionamento amoroso, minimamente você se propôs a dar afeto para alguém. Então, não dá para você ser esse tanto de egoísmo que está aparecendo aqui, certo? Também não se torne o centro de tudo, nem tudo é sobre você. O que eu quero dizer? Sabe aquele namorado que tá sempre mal, sabe? Que você vai falar que você não tá legal e o namorado ou namorada chega, eu tô pior.
É mais ou menos isso. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Ouça, dê luz à sua volta, né? Não trevas, certo? E também para você tomar cuidado de não achar que o seu parceiro ou a sua parceira são favas contadas. Ai, Célia, o que é favas contadas? Aprendi com o seu Altair, meu pai. Favas contadas é quando você tem a certeza do resultado, sabe? Então, assim, você tem alguém que está muito na sua e você fica que não se aguenta de tanto orgulho no sentido ruim. Aquela lá não preciso nem conquistar mais, favas contadas já. Ou então, aquele lá já caiu na minha, sabe? Nem sempre, nem sempre. Qual que seria o caminho aqui? Talvez tudo isso daqui esteja falando sobre uma fase em que você anda um pouco confusa, de fazer o que os outros querem e talvez não ser o que você quer, ou de fazer só o que você quer. De qualquer forma, né, se a gente tem um final de ciclo, seja externo, seja interno, se a gente tem um alerta aqui para a gente não ser egóico, para não colocar tudo sabe, querer chamar atenção em tudo. Me aparece uma carta falando para você se recolher um pouco, né? Se tomar um tempo, provavelmente seja importante você ficar um pouco fora da sociedade num sentido assim, faz um detox de rede social, sabe? Faz um detox de rede social, faz um detox de gente chata, faça como eu, faça detox de gente chata. Eu tô passando na peneira desde o ano passado. Se isola um pouquinho, porque vai ser necessário você ter um tipo de escuridão, mas é uma escuridão boa, uma escuridão sua, para você acender o seu farol e a sua luminária e descobrir o seu próprio caminho, o caminho que você quer, o caminho que você quis para você, certo? Então, é interessante você ter uma folga de tudo, do auê, sabe? Depois desse período de festas, para um pouco para pensar. E escolhe o seu caminho, o que você quer, o que é legal para você, sabe? E vê se bate com a outra pessoa, lógico, né? E agora a gente vai responder a pergunta que você está pensando. A pessoa que escolheu a ponta de cristal aqui. Vamos embaralhar bem, girar bem esse baralho, esse tarô. E vai pensando numa pergunta que você queira a resposta de sim ou não, tá? E depois eu vou abrir outra carta para explicar. Ou porque foi sim, ou porque foi não. Vamos lá. Ai. Ô, Célia, eu e a minha mão pequenina. Gente, eu não tenho mão nem para tocar violão, nem para segurar a carta de tarô. Vamos lá ver. Já pensou na sua pergunta? A resposta para a sua pergunta, é não, tá? Ela veio de ponta cabeça. Então, a resposta é não. Só que se ela estivesse do lado correto, é uma carta maravilhosa, uma carta de completude, de realização. Então, por que não? Né? Aqui, essa carta fala de um final de ciclo mesmo, um final de história. É não, porque ainda não chegou ao fim. Tá faltando alguma coisa que talvez não dependa só da sua vontade. Às vezes pode ser uma coisa material, às vezes pode ser a vontade do próximo, tá? Eu não sei se você perguntou aqui com relação a finanças ou com relação a amor, tá? Ou se foi outra coisa. Mas o que ele está contando pra gente é que tá assim, aquele quase, aquele não quase, sim, tá faltando alguma coisa para completar, certo? Pode ser alguma coisa material, pode ser alguma coisa de ordem íntima. E vamos pedir mais uma carta aqui para explicar isso, para ver se ele confirma. Nossa, saíram as duas. Quanto sol no teu jogo, bens a Deus. Bem que você pegou
o prisma mesmo, a ponta de cristal, né? Saiu o sol de ponta cabeça. Olha, tá anunciando aqui uma coisa muito centrada em você mesmo. Talvez o que está faltando seja você ter esse olhar para o outro, a escuta, sabe, do outro. Talvez seja isso que esteja faltando, porque aqui é não por enquanto. E apareceu outra carta reafirmando não, mas dando um alerta. Olha, alguma coisa não está completa, alguma coisa não se completou, e talvez você tenha que sair do seu lugar para olhar o outro, certo? Para ver a situação dos outros. Então, essa foi a nossa leitura para a ponta de cristal. Você já curtiu esse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E agora a gente vai para a leitura do pêndulo de cristal. Gente, eu acho tão bonitinho isso daqui, ó como ele brilha. Eu sou uma criança com brilho, meu Deus do céu. Vamos ver primeiro a parte financeira, certo? Vai pensando aí com calma. Como que a gente vai fazer essa leitura? Eu vou abrir primeiro para você a parte financeira, depois eu vou abrir a parte amorosa. Ao final, você tem direito de fazer uma pergunta de sim ou não, tá? Eu explico direitinho mais pra frente. Mas vamos lá. Parte financeira. E a parte amorosa. Olha, gente, eu tô com horário para atender em janeiro. Então, se você tiver algum interesse de ler comigo, a minha leitura inclui atendimento em aromaterapia, inclui oráculos, mas eu só consigo em janeiro agora. Se você tiver vontade, as coordenadas estão aí na legenda. Olha, bora! Então, você que escolheu o pêndulo, tá? Uma coisa que você pode tirar muito proveito você confia muito em si mesmo e com razão nessa parte do financeiro. Talvez você seja expert no que você se propõe a fazer. Então, isso é muito bom para você. Você tira proveito disso o máximo que você puder. Porque aqui está falando de uma proficiência, né, de uma habilidade que é característica sua, certo? Que ninguém mais tem desse seu jeito. Tipo, você lê tarô, você mistura com aromaterapia, você mistura com oráculo, você mistura com baralho cigano, então, com cromoterapia. Então, aqui ele está falando para você que você tem esse tipo de personalidade que brilha, que se destaca, e é para você utilizar essa sua personalidade, esse seu carisma, certo? Nessa parte financeira. Então, pode ser que você seja aquela pessoa também que sempre consegue dar um jeitinho quando as coisas estão apertadas. Confia nesse teu jeitinho, ele existe, tá? E aí, o que você vai precisar tomar cuidado, que vai ser um desafio? Você precisa aprender a liderar, se for necessário, mas sem se tornar tirano, tá? Sem querer ser manda-chuva de tudo, sem querer jogar a sua opinião sobre a opinião dos outros, sem contestação, tá? Isso, assim como aqui você está falando que você é um líder nato, que você tem muita habilidade, precisa tomar cuidado para não cair no extremo oposto, que é a tirania, que é tudo tem que ser do seu jeito, senão você pega a bola e vai embora, a bola de futebol, e vai embora, tá? E o aqui está falando, talvez o que seja interessante é você prestar mais atenção na parte material da vida, certo?
Vê, pode ser que você não esteja usufruindo do que você construiu, né? Às vezes a gente não usufrui por falta de grana mesmo, vamos falar o português claro, ou às vezes a gente não usufrui porque a gente se mata tanto de trabalhar que não sobra tempo para usufruir. Aqui essa carta está falando para você aproveitar a vida. Gente, tá sem dinheiro? Vai para um parque, sabe? Toma uma casquinha de sorvete. Faça algo divertido fora do celular, né? Viva, viva. Tem coisas que não dependem de dinheiro e são muito divertidas, tá? Aqui ele tá te alertando para essa parte material da vida que também é muito importante. Então, a parte financeira. Explore a sua... Você é único, tá? Explore isso, o seu carisma. Cuidado para não virar mandão, mandona. E curta mais a vida. Tenha prazeres, sabe? Hobbies. Porque você vai precisar desse equilíbrio para trabalhar com essa parte financeira, certo? E agora a gente vai ver a parte amorosa. Eu adoro esse baralho. Eu adoro todos os meus decks, gente. Eu sou muito viciada em deck artístico. Olha, amorosamente, você está numa fase de completude, tá? Pode ser que tenha acontecido as coisas que você queria que acontecessem, sabe? Você ouviu aquele eu te amo, você ganhou aquele anel, mas assim, você conseguiu algo que você almejava muito. Aproveita essa fase, aqui tá falando para você curtir isso no amor, sabe? Alguma coisa está te completando. A gente tem uma ilusão muito grande que amor é para completar a gente. Não. A gente só encontra o amor quando a gente está completo, certo? Então, se você está só no momento, né? Só a gente nunca tá. Mas se você não está em par, busque você mesmo, se autocomplementar no sentido de melhore, né? Melhore espiritualmente, melhore afetivamente. Não que tá ruim, mas sempre dá para ficar melhor. Se você está nessa fase entre relacionamentos, a completude é o seu objetivo, sabe? Você precisa se sentir completo, completa primeiro, antes de encontrar o grande amor, ou um dos grandes amores. O que você precisa tomar cuidado, tá? Não pré-julgar as pessoas logo de cara. A gente tem que confiar na nossa intuição, ok. Só que a gente não tem que confiar só nela. E não é porque deu problema, para não falar outra coisa, daquela vez, que vai dar problema dessa vez, tá? Por mais que a sua intuição esteja gritando, vê se não é trauma, né? Porque entre a intuição e o pós-traumático há uma tênue diferença, certo? E é para você, isso daqui é um desafio, tá? Para você não cair nisso de recuar, sabe? Se retirar da vida e naquelas de não vai dar certo, não vai. Colha, como se diz, indícios, colha evidências de que aquilo não vai dar certo. Não vai no achismo, certo? O desafio é esse. E qual seria o caminho, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então aqui ele está aconselhando para você equilibrar tanto o seu lado sensível, educado, completo, sabe? Que busca o aperfeiçoamento, quanto a sua intuição, quanto o seu lado animal que te empurra para a defesa antes mesmo de ter sido atacado. Gente, se você foi atacado, é lógico que tem que se defender. E se você conhecer uma pessoa ruim, corra, Lola, corra. Isso é bem claro. Agora, se a pessoa não deu até agora mostras de você ter que ficar desconfiada, sabe? Não vai julgando logo de cara. Aqui tá falando para você ter o equilíbrio,
tanto do lado sensível quanto do lado agressivo. Também pode estar te alertando de você precisar equilibrar a sua pulsão sexual com o seu afeto, né? Então, às vezes, você é muito movida pela pulsão sexual. É só isso que você avalia. Não, tem outras coisas. A pessoa é uma pessoa completa, né? Então, aqui tá te alertando isso. E agora a gente vai fazer aquela nossa pergunta de sim ou não, tá? É uma pergunta que tem que ser respondida com o sim ou com o não. Por quê? Eu vou abrir a carta aqui. Se ela tiver de ponta cabeça, a resposta é não. Se ela estiver... Nossa, a lua aqui. Vamos deixar a lua vigiando a nós. Ah, não, volta aqui para coisa. Se ela sair de ponta cabeça, é não. Se ela sair do jeito certinho, é sim. Mas mesmo que tenha saído um sim, a gente vai ver o porquê. Tanto o porquê do não, quanto o porquê do sim. Então, vai pensando aí. Olha, a resposta por que você está perguntando? Eita, Lala, é não. Mas é o seguinte, tá? Nossa, que coisa. Saiu. Não. Saiu aqui, Eu vi que tinha. O que saiu, Célia? Tá faltando alguma coisa para completar. Eu tô rindo porque no mesmo lugar, na outra leitura, na anterior, e eu sempre aconselho todo mundo a ver as duas leituras, né? Pensa que uma coisa é uma parte consciente, a primeira, e a segunda é uma parte inconsciente, é algum aviso que ninguém te deu ainda. Mas também saiu um mundo de ponta cabeça, por isso que deu um nó na minha cabeça agora. O que tá faltando pro sim? Tá faltando algo se completar. E não necessariamente depende de você, tá? Pode ser algo material, pode ser algo espiritual, pode ser algo que realmente depende da tua vontade de você ir lá e realizar, mas está faltando uma peça nesse quebra-cabeça que você está querendo que seja assim. Porque essa carta, ela fala de novo, né, sobre completude, sobre tudo estar certo. E não tem alguma coisa certa. É aquela coisa assim, quase sim. Filho. Gente, pra que moto? Pra que fazer barulho? Perdi. É o delay da Covid longa. Só um segundo. Está quase completo. Está quase lá. Está quase chegando. Mas farta argo. E vamos ver agora o que é que falta. O que tá faltando para isso dar certo? Tá faltando direcionamento. Ou seu, ou de quem você dependa para fazer isso. Essa é uma carta de sucesso, tá? É uma carta de que as coisas vão dar certo. Só que a pessoa tem que equilibrar tanto o lado inconsciente quanto o lado consciente, yin e yang, todas as polarizações, tá? Então, é sim, né? Quer dizer, é não. Tá faltando alguém tomar atitude, pegar o caminho certo, ir para frente, sabe? Tá faltando isso. Quando tomar o caminho certo, quando alguém agir, quando alguém tomar as rédeas da situação, aí isso daqui vai virar sim. Ok? E essa foi a nossa leitura interativa para 2025. Faltou falar uma porção de coisa. Você quer saber mais? Entre em contato comigo, na legenda está o meu contato, faz uma leitura comigo. A partir de janeiro eu vou abrir a agenda, atender, mas se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa sobre essa pergunta, pode me chamar, que a gente vai esclarecer com oráculos, sabe, com cromoterapia, aromaterapia, a gente vai fazer uma festa. Você já se inscreveu?
inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Assim você me ajuda bastante. Um feliz 2025 para você, para todos os seus. E, se Deus quiser, ano que vem estaremos todos juntos aqui. Eu vou arrumar tudo isso depois. Tchau!